Eu não tive nos bares, eu tive no fim de semana. Salve, Lara! Olá, bom dia. Tudo bom, Lara Souza? Obrigado por ter atendido o nosso pedido, estar aqui presente. Vamos começar falando, queria que você falasse como é que está a situação do seu marido, né? Que está, já está sob custódia das autoridades de Israel. Dá um panorama para a gente de como é que está essa situação para a gente começar aqui nosso papo. Bem-vinda, prazer falar. Obrigada pelo espaço. Bom, vou dar um panorama de como foi, né, a interceptação. O barco do Tiago foi o primeiro barco a ser interceptado, né? Na verdade, ele estava com a Greta, é isso? Eles dois juntos? A Greta estava com ele. Tava. Eles estavam os dois no barco que a gente chamava de barco Alma, né? E o barco Alma foi interceptado praticamente ao mesmo tempo do barco Sirius, onde tem 5 outros integrantes da nossa delegação, né? 4 brasileiros e um residente do Brasil, inclusive a vereadora Mariana Conte. Eles foram interceptados praticamente ao mesmo tempo. Isso foi às 2h no horário do Brasil de quarta-feira. E essa interceptação durou praticamente 12 horas, porque eram muitos barcos, né? Então, na manhã de quinta-feira, o exército israelense ainda estava interceptando outros barcos que eles ainda não tinham conseguido parar. E o que a gente recebeu de informação ontem é que os advogados da Adala, né, que é uma organização de advogados palestinos que atua em Israel, é a organização que historicamente representa os participantes de flotilhas. Eles já estavam desde as 6 da manhã, no horário de Israel, desde as 6 da manhã no porto de Ashdod, para onde eles sabiam que os participantes seriam levados. A gente ficou aguardando essa notícia, né? Os advogados estavam lá esperando, não foram autorizados a entrar. Depois de algumas horas, eles foram informados que já estavam sendo conduzidos interrogatórios sem a presença jurídica ou consular. Nós não temos informações se os brasileiros já tinham passado por algum interrogatório nesse momento. Os advogados insistiram em entrar e, por fim, foram autorizados. Então, ontem, os advogados passaram mais de 15 horas fazendo assistência jurídica aos participantes que estavam detidos no porto de Ashdod. Eles passaram por esse primeiro interrogatório, né, em que são apresentados papéis de deportação imediata, né? Esse é um papel em que o participante tem que reconhecer que cometeu um crime, que estava tentando entrar ilegalmente em Israel e que, por isso, ia ser deportado. A maioria dos nossos participantes, né, dos participantes da flotilha de forma geral, como eu falei, eu não tenho ainda informações sobre os brasileiros especificamente. A maioria dos participantes não assinou, não reconheceu esse crime que não foi cometido e foi levado para uma prisão que fica entre Gaza e o Egito. Até porque, só um detalhe, Lu. Eles foram presos em águas internacionais ou em águas de Israel? Você sabe esse detalhe? Eles já estavam em território israelense, digamos assim? Não, eles foram presos em águas internacionais. A flotilha não ia passar por território israelense, né? Saía de águas internacionais direto para águas palestinas, né? A gente sabe que as águas palestinas são ocupadas por Israel, mas são águas palestinas, né? É importante a gente demarcar isso. Então, eles não iam passar pelo território israelense. Isso não estava no nosso curso, né? Mas logo eles não podiam aceitar que entraram ilegalmente em Israel. Não, isso tinham não como aconteceu. aceitar isso. Eles foram literalmente sequestrados em águas internacionais, né? Eles estavam em águas internacionais no momento da interceptação. E aí eu já sei que o Tiago não assinou, né? A advogada que está representando ele entrou em contato direto comigo. Ela não é advogada dos outros brasileiros, porque os advogados foram divididos por barcos. O Tiago era o único brasileiro do barco dele. Mas ela entrou em contato direto comigo, já me avisou que o Tiago não assinou o papel, como eu já sabia que ele não ia fazer, porque eu sabia que ele não ia reconhecer um crime que ele não cometeu, né? E agora ele vai ficar preso até esperar a audiência. Lara, deixa eu te perguntar uma coisa. O Marcelo a gente tem muitas dúvidas aqui, questões aqui, o público também está aqui online. Por favor, se tiverem dúvidas com relação a esse monitoramento todo.
Quando o Tiago se nega a assinar documento, você tem informação, você está em contato com ele? Não. Ele relata maus tratos, alguma coisa assim? Você tem informação nesse sentido para dar para a gente? Eu não tenho nenhum contato com o Tiago. Eles não permitiram aos participantes contato com as famílias. Alguns familiares de outros países, inclusive, estão relatando que têm recebido ligações de números suspeitos de Israel, porque nós estamos entendendo que eles tiveram os celulares, que alguns participantes tiveram os celulares apreendidos e Israel está entrando em contato com os familiares desses participantes, assim, mandando mensagens intimidadoras, enfim. Mas eu não recebi nada do Tiago. Eu imagino que, na verdade, o Tiago esteja sem celular, porque isso era uma orientação também, né? Até para a gente não passar por esse tipo de situação que os outros familiares estão passando. Mas eu não tenho nenhum contato. Explica que a orientação era jogar fora o celular, né? Sim, quando aproximasse o barco de Israel, jogava na água o celular para desaparecer. Para a gente não passar por esse tipo de situação que os familiares estão passando, né? De receber as mensagens intimidadoras, mensagens que a gente não sabe também. Eles estão mandando links e a gente, enquanto organização, está dando orientação de não clique em nenhum link, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que é isso, né? E aí, bom, enfim, eu não tenho nenhum contato direto com o Tiago, o único contato que eu tenho até o momento é com a advogada. Eu recebi uma mensagem do Itamaraty hoje e da Embaixada Brasileira em Israel, avisando que eles estavam em visita consular agora, tem 2 horas isso. Eles não podem, os representantes da Embaixada não podem, nem os advogados, podem levar os celulares deles para a prisão, então eles só conseguem se comunicar com a gente depois que eles já saíram da prisão. Então ainda não tenho respostas ou notícias da Embaixada de como foi essa visita consular, né? Eu imagino que eles ainda estejam em visita, na verdade, pela quantidade de brasileiros que nós temos, né? Bom, então, o que eu já tenho de informações sobre as condições da prisão é que ontem, essa informação veio dos advogados, né? Ontem, eles não receberam nada de água ou comida durante nenhum horário do dia, né? Então, eles passaram todo o dia 2 de outubro sem receber nada de alimentação ou de água. Eles Lara, foram colocados... Oi. Uma dúvida. Eles não receberam porque Israel não deu, ou eles estão em greve de fome como fizeram da outra vez? Você tem essa informação, não? Tenho. Eles não receberam porque Israel não deu para ninguém, né? Não foi fornecido, mas sim, alguns participantes nossos já tinham declarado antes que entrariam em greve de fome, como em outras flotilhas foi feito, né? O Tiago, inclusive. Então, eles já tinham declarado a intenção de fazer greve de fome como uma resistência, né, como uma ação de resistência não violenta, mas, de qualquer forma, mesmo os participantes que não têm intenção de fazer greve de fome não receberam água nem comida. Lara, a informação que a gente tem das agências internacionais é de que essas pessoas da flotilha que foram apreendidas ali por Israel estão prestes a ser deportadas entre hoje e amanhã. Você tem alguma informação nesse sentido? Não tem. Quer dizer, na verdade, Israel deixa todo mundo no escuro, né? Sim, a gente não tem essa confirmação oficial. O que a advogada tinha de informação hoje de manhã, né, na manhã de lá. Ela tinha visto o Tiago, tinha encontrado com ele, ela não participou do interrogatório dele, pelo que ela me informou, mas ela conseguiu falar com ele, ver que ele estava bem, avisar para ele que ela estava em contato comigo. E aí o que ela me informou foi isso, que ele não assinou o papel que assumia um crime, que ele ia ser encarcerado e tinha que aguardar a audiência. Ela não me retornou ainda para me dizer quando vai ser essa audiência, como, né, lá agora já é fim de tarde, né, são 6 horas a mais. Então, eu não sei se essas audiências estão ocorrendo agora na tarde deles, mas pela visita do consulado, imagino que não. Não sei se vai acontecer no final de semana ou se eles terão que aguardar até segunda. A gente recebeu de coordenadores de outros países, né, de delegações de outros países,
a informação de que as embaixadas deles, como a embaixada da Espanha, por exemplo, passou essa informação, a da Turquia também, que as audiências só aconteceriam na segunda-feira, que eles teriam que esperar até segunda-feira. Mas a gente não tem essa confirmação oficial e a gente não recebeu isso da Embaixada do Brasil. Vou passar para o Marcelo e acrescentar uma informação, porque nós estamos, né, numa iminência de um acordo, né? O Trump fez a proposta de paz, assim, de maneira também demagógica e unilateral, embora o governo brasileiro tenha, através do Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, dito que bate palmas para essa tentativa. Aliás, qualquer tentativa de acordar, realmente a gente tem de endossar, só tem que ver que os dois lados precisam concordar com isso, né? Não pode ser unilateral assim. Marcelo, vou passar para você, querido. Inclusive, sim, Lara, fica à vontade para comentar essa dimensão também, tá? Não, Lara, eu queria saber se tem alguma outra informação importante, quer dizer, ainda não sabem da deportação, você sabe que eles não assinaram essa confissão, ou seja, não aceitaram ser mandados embora da primeira vez, logo. Isso aconteceu na outra apreensão da flotilha com a Greta. Ela topou assinar porque foi algo que eles combinaram. Você assina, você vai ser deportada e aí você bota a boca no trombone. Foi o que ela fez, certo? Mas dessa vez não fizeram, até porque eles estavam constantemente sendo acompanhados através da internet. Você sabe se os navios das marinhas, acho que da Espanha, Itália, estavam com eles quando as lanchas e os navios israelenses abordaram a flotilha? Ou já tinham saído fora? Eles já tinham saído. No momento em que começou a interceptação, os navios que estavam acompanhando foram embora. Então não serviu para nada. Não serviu para nada. Saíram correndo, nadando. Eles... é isso. No momento em que começou a interceptação, eles se retiraram sobre os papéis, né? Eu não sei dizer sobre todos os brasileiros, eu, nesse momento, só tenho a informação do Tiago, porque eu recebi essa informação enquanto familiar, né, não enquanto parte da flotilha. Eu recebi a informação direto da advogada dele, que, como eu falei, não é advogada dos outros brasileiros. Então, a gente só vai ter essa informação dos outros brasileiros, de se alguém assinou, depois da visita consular, né? Então, eu sei que o Tiago não assinou, e aí, de novo, eu gostaria de fazer essa, né, de demarcar isso, que não é assinar um papel de ir para casa imediatamente, né? Assinar um papel de assumir um crime que eles não cometeram, e por isso a gente tem esse posicionamento político, né, de não assumir esse crime, de não assinar, né? Entendendo que isso traz consequências, sim, né? Eles ficam mais tempo presos, mas, enfim, também é uma consequência. Não, é uma atividade, é um gesto político, Exato. É uma denúncia. Sim. Bom, eu não sei se a Lara tem mais alguma informação a acrescentar. Se não tiver... Eu tenho uma pergunta a mais. Tá. Mas eu só quero, se você me permitir, eu já deixar uma coisa amarrada com ela. Durante o período da tarde, provavelmente ela vai ter novas informações. Então, nós poderíamos marcar uma nova conversa aqui na TV 247, lá para as 5h30, com o Ricardo Neguton. Você toparia vir aqui novamente e atualizar o que você estiver sabendo? Eu consigo às 6 horas. 6 horas. Então, eu vou marcar com o pessoal do Boa Noite. Tá. Então, vai. Maravilha. 6 horas a gente deixa amarrado. Mas vai, Conde, pergunta aí, Conde. A presença da Lara aqui, enfim, o espaço está completamente aberto para que ela venha trazer informações, atualizar em qualquer programa aqui da nossa programação. Eu queria... A minha curiosidade é o seguinte, da primeira vez que houve essa apreensão, houve maus tratos, quer dizer, houve um processo de constrangimento, isso eu me lembro muito bem. Mas o Tiago voltou, né? Depois de quanto tempo que foi da primeira vez que eles voltaram? Eu queria que você lembrasse um pouco aquela primeira vez, comparando com essa, para ver se a gente pode ter, digamos assim, uma perspectiva positiva, minimamente, né? Para que todos voltem para os seus países de origem. Tá. Da primeira vez que o Tiago foi preso, ele ficou 4 dias sob controle israelense. No 4º dia, ele foi deportado, começou a voltar para o Brasil, né? E aí ele chegou 5 dias depois da interceptação.
Da primeira vez, sim, né, houveram maus tratos. Os participantes do Medellín, né, que era o barco em que ele estava, daquela vez, tinham acordado que eles não iam fazer denúncias sobre os maus tratos que eles sofreram, entendendo que o que acontece com os participantes da flotilha não é nada comparado ao que acontece com o povo palestino, né? Então, eles tinham feito esse acordo de não fazer as denúncias de tudo o que aconteceu, entendendo que o foco não são os participantes da flotilha, né? A flotilha é para dar visibilidade à Palestina, ao que acontece na Palestina. E então, assim, mas sim, aconteceram maus tratos, aconteceram situações, inclusive, a deputada francesa que estava, a Rima Hassan, que estava presente no Medellín, está de novo detida agora, nesse momento. Ela estava também na Global Sumut Flotilha. Ela, naquela vez, teve a cabeça dela batida na parede, foi intimidada, houveram agressões físicas. Agora, a gente não tem ainda informações sobre esse tipo de situação, mas a gente tem informações sobre a intimidação, né? Inclusive está circulando um vídeo na internet de um ministro israelense que foi intimidar e tentar constranger os participantes, colocou todos eles sentados num que parece ser um grande galpão. A gente não sabe se aquela cena é ainda no porto ou se já é na prisão. Mas esse vídeo tá circulando, né? As pessoas estão vendo essa situação em que ele tenta intimidar, constranger, ameaçar os participantes, e o vídeo é cortado no momento em que eles começam a gritar Palestina livre, né? Porque é isso, esse é o espírito da missão, de dizer que nós não vamos recuar, né? Os participantes que estão lá não vão recuar, e o nosso objetivo é seguir na luta até que a Palestina seja livre. Perfeitamente. Uma situação que ninguém suporta mais nesse mundo. Fala, Marcelo, você quer... A última pergunta, Lara, você tem tido contato com os parentes dos outros brasileiros? Por exemplo, da deputada Luziane Lins, de Fortaleza, da vereadora de Curitiba. Vocês têm conversado entre si? Tem um grupo de zap entre vocês? Sim, a gente tem um grupo... nessa missão, eu estou como familiar do Thiago, mas também estou como coordenadora da delegação brasileira, né? Então, a gente tem um grupo dos familiares, né, em que estamos eu como coordenadora da delegação, outras coordenadoras da flotilha, né? É um grupo de todos, em que tem todos os familiares, em que a gente manda as atualizações para eles. Agora eles também estão em contato com a embaixada. A deputada Luziane, na verdade, a gente está em contato com os assessores, por uma escolha dela. A vereadora Mariana, ela é de Campinas, na verdade, mas lá estão, sim, tanto a assessora dela, quanto o marido e a mãe. Então, eu tenho contato com os familiares dos outros brasileiros, mas eles ainda também não receberam notícias, porque, como eu falei, a visita consular ainda está em andamento, né? Você é coordenadora da flotilha toda ou do barco em que está o Thiago? De toda a delegação brasileira. Delegação brasileira, perfeitamente. Isso. Parabéns por esse trabalho, então, também. Obrigada. Fantástico, né? E eu acho que em breve nós vamos ter um desfecho, vamos aguardar que seja, né, aceitável, satisfatório, e eu acho que o objetivo foi alcançado, né, da flotilha, que é denunciar esses processos truculentos ali do governo de Israel e em busca da libertação e da emancipação do povo palestino. Lara Souza, a gente vai liberar você. Muito obrigado, viu, por estar aqui. Obrigada. Hoje. Ela tem que cuidar da filhinha deles. Ela tem que cuidar da filhinha. Ela sente falta do Thiago? Como é que fica? Quantos anos ela tem? Ela tem 1 ano e 8 meses, quase 1 ano e 9 já. Sente falta, né? A gente está quase 2 meses sem ver o Thiago, na verdade, porque o Thiago eles ficaram 1 mês navegando e ele foi algumas semanas antes para fazer os treinamentos, né? Então, já semana que vem faz 2 meses que ele viajou. Ela sente muita falta, e agora, então, porque antes, né, da interceptação, ela conseguia falar. Acho que deve ter tocado o telefone dela aqui, porque isso acontece quando a tela fica preta assim. Vamos aguardar alguns segundos para ela vir aqui, pelo menos se despedir da gente. Marcelo, missão cumprida, querido. Ok, ótimo. Nós vamos ter que trazer mais ela aqui. Estou combinando aqui com o pessoal do Boa Noite, trazer agora à noite.
para poder atualizar a situação. Nós temos que acompanhar isso. Não deixar Israel cometer essa atrocidade, que já cometeu uma atrocidade. A prisão em si já é uma atrocidade. A Lara deve ter, o seu telefone deve ter tocado, né, Lara? Voltou, mas eu não consigo ouvir vocês. Você não está conseguindo ouvir a gente? Então, sai e entra de novo. Deixa eu colocar um banner aqui para ela. Quer sair e entra de novo? Espera só Vou mandar recado. Vou colocar na tela aqui, ó. Estou colocando aqui para você. Isso. Aí, pelo menos, ela se despede da gente. Você vê que aqui a coisa é rápida, né, Marcelo? Escreve o recadinho na hora. Marcelo, que tanto você está trabalhando aí, digitando? Estou mandando recado para a Lara também. Recado para a Lara também. Para Sara Góes, avisando que a Lara vai estar no Boa Noite. Tá? Ô, Marcelinho, não vai beber bebida destilada, hein, querido? Não, em casa, só em casa. Mas cerveja pode, tá? Cerveja e vinho pode. Cerveja pode. Lara, voltou agora, você nos escuta? Agora sim, desculpa. Então, eu vou pedir para você concluir seu raciocínio e se despedir da comunidade aqui, que está mandando super energia para você e te parabenizando pelo trabalho que você também faz nesse momento. Obrigada. Bom, eu estava só falando da Tereza, né? Claro, verdade. Mas acho que o mais importante nesse momento é passar uma mensagem, né? Da gente manter os olhos na Palestina, da gente trazer visibilidade para a flotilha, para trazer todos os nossos integrantes de volta, todos os integrantes dos outros países também, pressionar o governo para que eles cumpram, né, com o que eles se comprometeram de responsabilizar Israel diante de um ataque como que aconteceu, né? Porque isso foi assinado ali pelo Ministério de Relações Exteriores do Brasil e de outros países, né? De que se acontecesse um ataque como que aconteceu em águas internacionais a uma flotilha que era legítima e que estava tudo autorizada a acontecer, né? Uhum. Que isso traria sanções para Israel, trariam responsabilizações. Então, eu conto com a ajuda de vocês para trazer todos os nossos integrantes de volta em segurança, o mais breve possível, e para pedir para o governo que cumpra com as suas garantias e sancione Israel, enfim, tenha alguma responsabilidade, alguma consequência por mais esse crime que eles cometeram e que a gente siga juntos na luta pela Palestina livre. Lara, deixa eu perguntar aqui uma pergunta do Beto Volmer. E o Miguel? Você teve notícia do Miguel? Porque disseram que ele estava desaparecido, não sabia se tinha sido preso, se não tinha sido preso. A família soltou um comunicado ontem. Sim, o Miguel e o João, né, o Miguel de Castro e o João Aguiar, ficaram numa situação de desaparecimento durante quase 10 horas. E a gente não tinha mais contato com eles, mas também não tinha recebido a confirmação de que eles tinham sido interceptados ou de que eles estavam presos, né? Antes da interceptação, Israel corta as nossas comunicações, né? Então, cortaram as comunicações de rádio deles, mexeram nos rastreadores que a gente tinha, né? A gente monitora os barcos, tem um contato direto e frequente, e esse contato foi cortado completamente, mas a gente não recebeu a confirmação de que esses barcos tinham sido interceptados, de que estavam no porto de Ashdod como os outros. Então, a gente ficou nessa situação de não saber onde estavam o Miguel e o João, mas, felizmente, ontem à noite, aqui no horário do Brasil, felizmente, assim, né, a gente até falou, nunca pensamos que íamos comemorar isso, né, mas a gente teve a confirmação de que eles também foram interceptados, e aí, bom, né, pelo menos sabemos onde eles estão numa situação de detenção ilegal, como os demais participantes, mas pelo menos a gente sabe onde eles estão e que eles vão ter agora assistência jurídica e consular, e agora, né, fazer novamente esse pedido, vamos pressionar para trazer os nossos 14 brasileiros, 15 integrantes, porque nós temos um cidadão que não é brasileiro, mas é residente do Brasil, né, de volta para casa. Lara Souza, muito obrigado. Obrigada. Bom trabalho para você, bom monitoramento. Obrigado, Marcelo Oller. Esperamos você 18 horas, então. Eu te mando o link depois, Lara, ok? Obrigada. Espero que você já traga boas, excelentes notícias. Eu também. Para nós e para Helena, de que o pai está voltando. Tá? Tereza. Tereza. Obrigado, Conde, pelo espaço que você nos abriu aqui. Valeu, querido. Até a próxima. Muito obrigado mais uma vez.